A Netflix lançou a segunda parte do 6º arco de história do anime JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Eu venho aqui nesse vídeo de teoria da conspiração trazer um top 5. Esse top 5 é a teoria da conspiração de hoje, vocês vão dizer o que vocês acham. Eu vou ranquear as maiores bizarrices feitas pelos stands mostrados até então. E assim, então, vem comigo conferir. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Vocês podem estar pensando, cara, JoJo's Bizarre Adventure tem que ter coisa bizarra. Sim, é bizarro mesmo. Só que o que eu trago aqui é o seguinte. A gente sabe que os stands têm os seus poderes. Beleza. Só que ali, nesse uso dos poderes, acontece algo bizarro. Algo que a gente não esperava que aconteceria. Então eu vou ranquear aqui, do primeiro ao quinto lugar, que situações são essas que são bizarros dentro da bizarrice. Então você que é fã de JoJo, você que é fã de animes no geral, já deixe seu like nesse vídeo para que o assunto ganhe mais notoriedade aqui dentro do canal. Desde já agradeço a sua companhia e vamos lá. Então é isso, pessoal. O vídeo vai se basear nessa questão. A teoria da conspiração de hoje é essa. É o ranking. Como eu disse, o anime ali, a história, nos apresentou um stand. O stand tem o poder dele. E do nada, ele faz um uso bizarro, inesperado daquele poder. Então, ele faz uma coisa que ninguém esperava. Uma coisa, vamos dizer assim, absurda dentro do que a gente estaria esperando ali. E também, outra questão que eu vou lembrar aqui a vocês é que, com relação aos nomes. Os nomes são... Existe uma diferençazinha dos nomes no original e o que a gente vê na animação. Eu vou pegar o nome original ali dos personagens e dos stands, né? Basicamente mais dos stands. Então, vou começar aí com a quinta colocação. Na quinta colocação nós temos o Whitesnake, que é o stand do Enrico Puzzi, que é o grande antagonista ali da história. Qual é o poder do Whitesnake? Ele consegue extrair discos das pessoas, dos seres humanos. Discos de memória e, se for um usuário de stand, um disco de stand. E ele pode colocar também stands em determinadas pessoas. Através desses discos, ele pode implantar stands. Pode tirar e colocar memórias nas pessoas com aquele disco de memória ali. Essa é a habilidade do stand Whitesnake. Só que, antes mesmo de a gente saber desses poderes dele, nós vemos ele usando um outro poder. Logo no início, ali nos primeiros episódios, o Jotaro com a Jolyne, eles estão ali na sala de visita. Eles estão conversando, o Jotaro foi visitar a Jolyne ali na prisão. E ele utiliza como se fosse uma névoa e deixa eles num sonho. Eles ficam presos dentro do sonho, difícil pra caramba de sair. Eles ficam meio que derretendo, eles tipo prendem, eles são presos num genjutsu. E aí a gente fala, pô, cara, o poder desse Whitesnake é esse, né? Aí chega, depois a gente descobre essa questão dos discos, ou seja, aquele poder ali, de onde saiu aquele poder? Do nada. Ele até nos enganou, a gente achou que o poder daquele stand era relacionado a isso, quando a gente foi ver, a parada não tem nada a ver. Então, isso foi uma utilização bizarra ali do poder do Whitesnake. A gente não viu ele fazendo mais nada do tipo durante a série. Na quarta colocação nós temos o stand Diver Doll, que pertence ao usuário Narciso Anasui. Qual é o poder do Diver Doll? Ele tem o poder de entrar no interior de pessoas ou coisas e rearranjar ali estruturalmente aquela objeto ali, aquela pessoa no qual ele entrou. A questão é a seguinte, no início ele estava atravessando, o Diver Doll estava atravessando as paredes, os membros e tal, não sei o que, beleza. A gente estava vendo aquilo ali. Até ele fazer uma coisa muito bizarra. Quando ele acessou o interior daquele velhinho lá, o Kenzo, e ele transformou os ossos, músculos e tendões daquele senhor ali como se fosse uma mola. Cara, foi muito esquisito. O velhinho saiu quicando. Mas, assim, isso foi bem estranho, mas até plausível ali com o que ele se propôs a fazer, né? Com que o poder do stand. Mas, realmente, já falei assim, caraca, o poder desse cara é muito doido. Só que ficou ainda mais doido quando ele enfrentou aquele outro stand, o Yo-Yo-Ma. Pô, ele ligou o cérebro de um sapo ao cérebro do stand. Cara, essa junção aí, o que ele falou? Que pode entrar no interior das coisas e rearranjar. Mas ele, na verdade, ele juntou
2 corpos diferentes, ligações cerebrais. Fez ligações cerebrais. O cérebro do sapo foi compartilhado com o daquele stand. Então isso foi uma parada muito doida que o Diver Doll fez. Na terceira colocação nós temos o Kiss, da Hermes Costello. Qual é o poder desse stand Kiss? Ele cria uns adesivos. E quando se coloca esse adesivo no objeto, o objeto se duplica. Quando se retira o adesivo desse objeto, os 2 objetos ali criados, duplicados, voltam a ser um só. Beleza. Aí, na luta contra o Sportmax, né? Uma luta muito doida também, ela em determinado momento ela tem um pedaço da sua cabeça arrancada pelo zumbi ali, pelo zumbi Sportmax. Só que quando ele faz isso, quando o vilão faz isso, ela na verdade já tinha colocado um adesivo na própria cabeça. E aí a cabeça dela se duplicou, mas se duplicou de uma forma esquisita. Ela ficou ali, não ficou 2 cabeças assim completas. Ficou um pedaço da outra e tal. E faltando aquele pedaço arrancado ali. E o que ela fez depois? Depois de arrancado o adesivo, as cabeças voltaram a ser uma só e o pedaço que tinha sido ingerido, o pedaço da cabeça que tinha sido ingerido pelo Sportmax, retornou ao crânio da Hermes Costello. E a partir daquele pedaço que saiu dali do estômago do zumbi, ela conseguiu detectar, porque ele estava invisível, ela conseguiu detectar onde ele estava o rosto dele e o nocauteou. Então assim, cara, que doideira. Ela duplicou a própria cabeça, mas ficou uma duplicação esquisita. Então foi uma coisa muito esquisita dentro dali da utilização do stand Kiss. Na segunda colocação nós temos o stand Limp Bizkit, do usuário Sportmax, que eu acabei de falar. Qual o poder do Limp Bizkit? É um poder muito esquisito. Primeiro que o stand ele não tem uma forma. Ele se manifesta da seguinte maneira. Ele transforma cadáveres em zumbis. Ou seja, ele ressuscita cadáveres, transformando eles em zumbis invisíveis. O poder já é muito doido. Beleza. Mais doido ainda é o que acontece. Bom, via de regra, quando um usuário de stand morre, o stand desaparece, ele também perde sua existência. Beleza. O que aconteceu foi o seguinte, o Sportmax morreu, o stand dele permaneceu vivo. E não só isso, o stand dele teve vontade própria. Ele usou o seu poder no próprio usuário morto ali, Sportmax. Ou seja, o usuário Sportmax morreu. Aí o stand, Limp Bizkit, permaneceu vivo e usou o seu poder no seu próprio usuário que estava morto. E aí rolou uma junção dos dois. Por que rolou uma junção dos dois? O Sportmax se tornou um zumbi invisível, né? Que é o poder do Limp Bizkit. E não só isso, ele ali, como um zumbi invisível, ele continuou usando o poder do Limp Bizkit de criar zumbis invisíveis. Então isso foi muito doido. O usuário morreu, o stand continuou vivo, o stand por conta própria usou seu poder no usuário que havia morrido e na verdade se fundiu a ele. Então isso foi uma parada muito doida também que aconteceu na utilização dos poderes dos stands aí na série. E o primeiro lugar vai para Weather Report. Qual o poder desse stand? Primeiro que o stand tem o mesmo nome do usuário, Weather Report. E o poder dele é controlar as condições climáticas e atmosféricas, inclusive os elementos. Beleza, parece uma coisa não tão bizarra assim. Ele, tipo a tempestade dos X-Men. Mas então qual foi a utilização bizarra dele? Bom, primeiro, rolou uma coisa esquisita quando ele estava enfrentando, ele e a Jolene estavam enfrentando o stand Jumping Jack Flash. Ele criou, a partir de vapor d'água, criou nuvens, e essas nuvens formaram um traje com oxigênio para ele e para a Jolene, tipo um traje espacial para eles conseguirem sobreviver naquele vácuo que foi criado na situação ali. Isso já foi estranho, né? Criar, mas algo pior ainda viria. Logo em seguida ali na história, o Weather Report ele criou uma tempestade para ajudar a Jolene. Tempestade o quê? De granizo? De neve? Não, de sapos venenosos. Caraca, maluco. Choveu muito sapo venenoso. E detalhe, era o veneno assim que encostava na pele de alguém, intoxicava, a pessoa começava a morrer. Veneno sinistro. Isso foi muito doido. E o pior de tudo,
se deixou entender ali que se ele quiser, ele faz chover tipo qualquer coisa. Então esse é o mais bizarro das utilizações ali dos stands de JoJo Stone Ocean até o momento. E vocês, pessoal, estão acompanhando JoJo Bizarre Adventure? Acompanharam esse novo arco aí, Stone Ocean? Deixa aqui seus comentários. Concordam com essa classificação que eu fiz aqui, com esse top 5? Também deixa aqui seus comentários. Querem que eu fale mais sobre JoJo, esse ou outro arco de história? Também deixa aqui seus comentários e deixe seu like se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.